Vale a pena comprar o Redmi Note 13 Pro 5G em 2026? Nesse vídeo eu vou falar a minha experiência com o Redmi Note 13 Pro 5G. Vou falar a minha experiência, se ele apresentou algum tipo de problema nesses primeiros 3 meses e falar a minha opinião, se vale a pena ou não. E também vou falar sobre a questão de bateria, que eu vejo que é uma preocupação de muita gente quando vai comprar. Muita gente pergunta se a bateria é boa, se dura muito. Então vamos lá, pessoal, sem enrolação, já vamos direto para o que me interessa. Mas antes eu quero pedir vocês aí que deixem um like aí, bem rapidinho, porque ajuda demais aqui o canal. Bom, pessoal, e o primeiro ponto aqui sobre o Redmi Note 13 Pro 5G que eu quero abordar com vocês aqui é sobre ele ter apresentado algum tipo de problema nesses primeiros 3 meses. E minha experiência com ele nesses primeiros 3 meses foi de boa, não apresentou nenhum tipo de problema, continua funcionando perfeitamente do jeito que veio novo. E outra coisa que eu vejo que as pessoas têm bastante dúvida se vale a pena comprar o Redmi Note 13 Pro 5G é por a questão da bateria. Se a bateria dura muito ou descarrega rápido. E a minha percepção sobre a bateria do Redmi Note 13 Pro 5G é que ele é muito boa. Todos os celulares que eu já tive, esse é o melhor em questão de bateria. E tem um porquê. Todos os outros celulares que eu já tive era sempre com bateria de 5.000 mAh. E esse tem 5.100 mAh. Então, a capacidade de bateria do Redmi Note 13 Pro 5G é um pouco melhor do que todos os outros que eu já tive. E o processador do Redmi Note 13 Pro 5G também não é um processador tão gastão de bateria. Então, pessoal, em questão de bateria, o Redmi Note 13 Pro 5G não deixa a desejar não, viu? É um celular que tem um bom consumo de bateria. E outra coisa que as pessoas têm bastante dúvida se vale a pena comprar ou não o Redmi Note 13 Pro 5G é na questão de esquentar. E pessoal, o Redmi Note 13 Pro 5G não é um celular que esquenta muito, mas isso vai depender do uso. Se você colocar ele num jogo pesado e colocar tudo no alto, no ultra e começar a jogar por muito tempo, ele vai chegar um momento que ele sim vai esquentar e vai cortar um pouco o desempenho para que o celular não superaqueça. Mas isso é comum até em celulares topo de linha. Se você pegar um celular topo de linha e colocar um jogo mais pesado e colocar tudo no ultra, no alto, com certeza ele também vai esquentar e pode até chegar o momento dele cortar desempenho para que o celular não superaqueça. Mas no dia a dia, geralmente ele é celular frio para acessar redes sociais, navegador. Esse aplicativo mais simples, ele é de boa, não esquenta. Eu fiz um teste no Redmi Note 13 Pro 5G no jogo Genshin Impact, que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Eu fiz um teste extremo, coloquei as configurações tudo no alto, no mais alto e testei. Ele conseguiu rodar por alguns minutos sem esquentar, mas chega um momento que ele esquentou e aí ele começou a cortar o desempenho para que o celular não superaqueça. Mas isso é normal, que a proposta do celular não é para rodar jogos no alto. A proposta do celular é para rodar jogos de médio para baixo. E se você quiser conferir esse vídeo que eu fiz do Redmi Note 13 Pro 5G no game Genshin Impact, com tudo no máximo, no extremo, eu vou estar deixando o card aí aparecendo aí no vídeo. E aí você também pode acessar pela tela final, que eu também vou estar deixando aí na tela final. E outra dúvida que o pessoal tem se vale a pena comprar o Redmi Note 13 Pro 5G em 2026 em relação às atualizações, se ele ainda atualiza. E sim, pessoal, ele continua atualizando até o momento. Ele tem os patches de segurança e, pelo que eu li, eu pesquisei, ele vai atualizar até o início de 2027. E aí, pessoal, será que vale a pena comprar o Redmi Note 13 Pro 5G em 2026? E agora eu vou falar a minha opinião, se vale a pena ou não comprar o Redmi Note 13 Pro 5G em 2026. Bom, pessoal, antes de eu comprar o Redmi Note 13 Pro 5G, eu pesquisei bastante. E nas minhas pesquisas, ele era disparado
a melhor opção custo-benefício para comprar em 2026. Porque, pessoal, ele tem algumas coisas que ele é praticamente de celular premium, mas o preço dele tá um preço de celular intermediário, praticamente o preço de um celular de entrada. Um exemplo é a tela, pessoal. A tela dele é uma tela de 1.5K e que é até 120 Hz. Eu utilizo ele sempre a 120 Hz. Na verdade é um 120 Hz adaptável, o que ajuda a economizar a bateria. Quando precisa do 120 Hz, ele vai para 120 Hz e quando a tela, por exemplo, estiver parada, ele cai para zero para poder economizar bateria. E as bordas também da tela é bem fininha, o que acaba deixando o celular ainda mais bonito. Então, pessoal, na minha opinião, vale muito a pena, principalmente se for no preço que eu peguei ele. Eu peguei ele por 1.389. Mas se você conseguir encontrar até por 1.400, 1.500, eu creio que ainda vale muito a pena esse celular para 2026. E se você quiser ver mais vídeos sobre o Redmi Note 13 Pro testando em jogos, eu vou estar deixando aí na tela final, você pode estar acompanhando aí o teste dele em jogos. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva no canal e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.